Buenas tardes, muchas gracias que han venido. Entonces nuestra programación para ahorita tarde es una introducción a la educación virtual, a la educación a la distancia. ¿Y por qué? La pregunta no sé por qué. Bueno, el Instituto Sustentabilidad tiene como meta trabajar también y quizá principalmente con educación en línea. Y claro, nuestra intención es que ustedes puedan tener una idea de cómo estamos trabajando la idea de la educación en línea. Bueno, tenemos una intencionalidad más. El instituto tiene la intencionalidad que quizás algunos de ustedes puedan ser nuestros tutores locales. Sí. Por eso entonces es una oferta, es una propuesta, ¿no? Porque la idea, bueno, creemos que eso es el distinto de la propuesta que nosotros tenemos. Es una educación en línea, pero la idea es que nosotros tengamos tutoras y tutores locales, cerca de las personas de las iglesias que hacen los cursos, que están, claro, en contacto con nosotros, en contacto con el instituto, pero hacen el acercamiento local para que las cuestiones contextuales, las cuestiones de las iglesias locales, se pueda también ahí trabajar junto con la formación que va a venir en línea. Entonces, la idea es que ahora nosotros podamos presentar acá la idea del instituto, cómo está trabajando con la idea de la educación en línea. Y bueno, esa es una introducción, y si hay preguntas, entonces podemos ir hablando acerca de esta propuesta. Voy a presentar entonces los dos compañeros que aquí están, que trabajan con la educación en línea en la Facultad Est. Bueno, y claro, ahora trabajan también para el instituto. Rafael Saltiel, trabaja desde, ¿cuántos años ahora, Rafael? Bueno, entonces, 10 años que está ahí con nosotros. Rafael tiene la responsabilidad por el ambiente, por la idea del web design, ¿eh? De la idea del web design. Y el profesor, doctor Yuri Reblin, que está desde ahora. Sí, pero ha estudiado acá en la facultad, ha hecho ahí también su doctorado, y ahora entonces desde 2002 también es docente en la facultad y trabaja con la concepción pedagógica de la educación a la distancia y también para el instituto, sustentabilidad. Bueno, la palabra está con ustedes y adelante. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar en portugués o portuñol, ¿no? Mas eu vou falar despacio e qualquer dúvida, então, por favor, intervenham. Pois bem, nossa proposta hoje à tarde é apresentar para vocês a ideia pedagógica que está por trás dos cursos a serem oferecidos pelo Instituto Sustentabilidade. Então, apresentar a dinâmica dos cursos e, num primeiro momento, e apresentar também o ambiente virtual de aprendizagem em si, né? A interface intuitiva, a proposta de cursos, estas coisas. Bueno, o Instituto Sustentabilidade tem como propósito de capacitar membros, lideranças, presbíteros e presbíteras, obreiros e obreiras das igrejas da América Latina e Caribe
para melhorar suas capacidades em sustentabilidade, entretecendo a planificação estratégica participativa com o desenvolvimento de dons e recursos, com a análise e a identificação de outros modos de ser, igreja, fundamentados na reflexão teológica sobre as práticas de administração e gestão que têm lugar nas próprias igrejas. Isto é o que diz o documento fundante, que eu creio está na biblioteca digital, né? Em Sul. Bueno. Então, uma das atividades do Instituto Sustentabilidade é oferecer diversos cursos, encontros, oficinas para a formação e capacitação de lideranças, né? E, claro, temos sempre que considerar que, mesmo que parte dessa logística estrutural é produzida aqui na Faculdade ZEST, o Instituto tem como seu horizonte de atuação a América Latina e o Caribe, né? E isso também traz diversas repercussões em termos de construção de conteúdo e também de tutoria. Bueno. E o Instituto Sustentabilidade atua em parceria com o Núcleo de Educação à Distância da Faculdade ZEST, né, quanto a termos de suporte técnico e apoio pedagógico na elaboração dos cursos, né. Em relação ao Núcleo de Educação à Distância, é mais ou menos assim que pensamos a proposta dos cursos do Instituto Sustentabilidade, como uma ponte que congrega, reúne, interconecta diferentes saberes de diferentes pessoas, de diferentes locais, né, visando, então, a apropriação de conhecimento, a troca de experiências e assim por diante. Bueno, uma das propostas primeiras que está no documento fundante, na matriz de cursos, reitera a questão dessa diversidade de perspectivas, de contextos, né, e de lugares. Então, os cursos visam trabalhar, abordar ou considerar ainda as questões de gênero, a interculturalidade, a transculturalidade, né, partir de reflexão, ação, reflexão, né, a partir daquilo que está acontecendo no contexto, né, ter um processo de elaboração, de reflexão para retornar ao contexto, com novas respostas, novos encaminhamentos. A espiritualidade e a teologia luterana, sustentabilidade organizacional, o enfoque sistêmico e a intergeracionalidade. Não sei se existe esta palavra, mas... bueno, adiante. Então, a proposta dos cursos, então, em parceria do Instituto Sustentabilidade com o Núcleo de Educação à Distância da Faculdade ZEST, propõe, em primeiro momento, esses cursos 100% online, em linha, com conteúdo trilingüe. Nós tivemos uma experiência piloto, nós construímos 2 cursos como testes, e alguns de vocês provavelmente participaram desta experiência, mas aí o conteúdo era só em português. Mas a proposta dos cursos virtuais do Instituto, então, são conteúdo trilingüe, português, inglês e espanhol, o que significa também vídeos dublados ou legendados, textos e toda a interface do ambiente virtual de aprendizagem nos 3 idiomas. E pensamos também cursos em 2 categorias. Cursos autoinstrutivos, que são cursos com carga horária mais reduzida, que enfocam a questão da apreensão de conteúdo, né? Apreensão e compreensão de conteúdo. E cursos, aqui está equivocado, interativos, que são cursos com carga
horária ampliada, né, de 20, 40, 80, para aprofundamento, para discussão, debates, trocas de experiências e diálogos entre realidades distintas, né? Então, com enfoque de trazer esse contexto, colocá-lo em diálogo com as diferentes comunidades, lideranças, né? Essa é a ideia. Talvez só explicando um pouco mais as distinções, então, dos dois cursos. O autoinstrutivo, ele funciona, de certo modo, sozinho, por assim dizer. Isto é, referem-se ao processo de apropriação de conhecimento por meio de textos, vídeos, com realização de atividades. Então, são, às vezes, atividades, vamos dizer assim, que, em parte, é um acompanhamento sistemático de um estudo, de uma leitura, né? Então, nesse sentido, um estudo autodidático monitorado e com certificação. E os cursos interativos, então, que funcionarão diretamente com um trabalho de tutoria, né? Com tutores de diferentes contextos, que atuarão nos 3 idiomas, português, inglês e espanhol. E conteúdos de diferentes contextos. Em ambas as modalidades, entretanto, haverá um suporte técnico especializado sempre e o acompanhamento de uma coordenação pedagógica. Talvez só explicando mais a estrutura genérica, assim, bem geral dos cursos, né? Todos os cursos têm um plano de ensino, um vídeo, uma apresentação em vídeo e texto, fórum de dúvidas em relação ao conteúdo, fórum para suporte técnico, um problematizador contextualizado, né, uma situação a partir da qual nós, então, refletiremos, textos de 10, 15 páginas com conteúdo, aplicação prática, vídeos didáticos acerca do conteúdo, vídeos entrevistas também, com lideranças, referentes de diferentes contextos, reportagens contextuais, relatos de experiência, né? E a disponibilização de conteúdos em outros formatos também, né? E a formação de uma biblioteca e de uma videoteca digital. E as atividades com fóruns, questionários, elaboração conjunta de textos. Então, talvez só alguns apontamentos acerca da proposta que está por trás destes cursos. Primeiro, é a ideia, então, que é importante destacar, que é a ideia do conteúdo contextualizado. É sempre um conteúdo que vai partir das realidades, das diferentes comunidades, das diferentes igrejas, né? Também é um conteúdo produzido por profissionais especializados, né? Quer seja em termos de gestão, quer seja em termos de teologia, né? Dependendo do componente curricular, né? Da disciplina. E todos esses conteúdos, então, com uma aplicação prática, né? Que podem desencadear projetos de ação nas comunidades, por exemplo, né? A aplicação de projetos, né? Depois também, talvez pode-se falar das possibilidades desses cursos, né? Que foram pensados. E temos, então, o fórum, com espaço para troca de experiências e coletar dificuldades de cada comunidade também. Uma coisa muito importante em relação ao estudo virtual é a possibilidade de se comunicar com outras formas de linguagem. Não só em relação a texto escrito, mas também com imagens, utilização de vídeos, né, para perdermos também um pouco do vício do texto, né? Bueno. E aí uma coisa importante que está por trás dos cursos do Instituto Sustentabilidade também é
a formação de multiplicadores, né? Que estes cursos, que as pessoas que participam desses cursos possam ser multiplicadores e multiplicadoras em suas comunidades, né? E mais adelante, né, até está se pensando na possibilidade de disponibilizar o mesmo conteúdo em outras mídias, né, como um DVD, né, em contextos onde não há internet, por exemplo, né, para poder trabalhar numa comunidade com DVD ou com textos impressos, por exemplo, né? E aí é muito importante o papel de tutores regionais, que estejam nas comunidades, que venham com as angústias das comunidades para dentro da discussão em sala de aula, e também de professores conteudistas regionais, né? Porque o conteúdo destes cursos não será produzido por aqui. Será produzido por toda a América Latina, de diferentes contextos, né, de diferentes realidades. Tudo sempre em 3 idiomas, então, né, também, português, inglês e espanhol. Aqui, nós pensamos em trazer um pouco sobre o que seria o papel da tutoria, brevemente, né? Como o Valério lançou a invitação, né? Então, o que nós pensamos em termos de tutoria, de acompanhamento possível, né? Então, seria, num primeiro aspecto, acompanhar e zelar pelo processo de ensino-aprendizagem, fazer pontes entre as realidades, né? O tutor no fórum é aquele que vai conectar os saberes, né, distintos entre os textos e entre as falas, então, dos participantes. Então, o tutor conhecerá, na verdade, terá o acesso, né, depois a gente pode ver as funcionalidades, né, que existem no ambiente virtual de aprendizagem, mas o tutor é aquele que terá acesso, então, ao contexto dos estudantes, né, que facilitará, então, esse processo de ensino-aprendizagem, que se ocupará, em primeira instância, com os materiais impressos e audiovisuais, né, no sentido de ser um guia mesmo da discussão, né? E aqui tem umas pequenas coisas miúdas aqui relacionadas à tutoria, que seria então em termos de perfil, né, a competência no conhecimento, né, de transformar a informação em conhecimento e ajudar o aluno, ou aluna, né, a pessoa que participa do curso, a optar pelo que é importante e relevante na informação. Outro aspecto do perfil é a questão do trabalho interdisciplinar, cooperativo e colaborativo, né? Ter a noção do todo do curso ou daquela proposta, né? Ter a ciência do processo de autoaprendizagem, né? No estudo em linha, temos muito a questão do autodidata, né? Da autoaprendizagem. O conhecimento sobre novas formas de desenvolvimento cognitivo, né? A competência na comunicação, né? E aqui principalmente a questão da comunicação que vai além do texto. Como exemplo, esses dias atrás estive conversando com Paulo Wetti, que é acho que o coordenador atual do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, e o CEBI tem um programa de educação virtual que funciona. E numa das circunstâncias, só que o peso ainda está no texto escrito. E em uma das circunstâncias, um dos participantes pediu uma explicação sobre o Magnificat para ele. E ele
pensou, eu não vou escrever toda essa uma explicação. E ele pegou lá a webcam da câmera e gravou a explicação. E foi um sucesso. Fez a diferença naquele processo de ensino e aprendizagem. Gravou ele mesmo, falando numa webcam. Sem escrever, isto. E aí postou na sala virtual. E aí foi um sucesso. Logo foi disponível, foi adelante, né? Então, para nós termos também a liberdade de pensar outras formas de interação, que não apenas o texto escrito, né? Nesse sentido. Então, nesse sentido, a utilização de novas tecnologias e também, né, o papel da tutoria é estimular o pensamento crítico, né? Nesse sentido. Talvez agora, assim, num segundo momento, nós gostaríamos de apresentar o ambiente virtual de aprendizagem e as formas de acesso e o curso piloto. Para quem não conheceu, é um curso de introdução ao ambiente virtual, mas para que vocês possam ver como está sendo pensado o layout, né, o design da plataforma e dos cursos, né. Os cursos que nós vamos mostrar, um deles em especial, que é o Estudo Virtual, né, que explica as formas de acesso ao Moodle e as tecnologias que estão lá disponíveis. É um curso desses autoinstrutivos, né, ou seja, que não existe a interação de fórum diretamente, né. E para isso eu deixo o Rafael, que é o especialista na área, né. Bom, boa tarde. Sim, podemos ter um momento primeiro de perguntas. Referente al contenido, por ejemplo, lo que tú dijiste del Magnificat, ¿no? Del CB. El tipo no escribió el texto, sino que grabó y lo postó y pronto. Pero presupone que tenga un staff de profesores o profesoras o docentes contratados o que son colaboradores, porque la cosa no es fácil, ¿no? O sea que no es cualquiera que puede hacer un comentario del Magnificat, ¿no? Porque, sí. Presupone una cosa, el texto bíblico, pero ver el comentario de Lutero sobre eso, o sea, presupone que quiénes son ese staff para llevar a cabo ese contenido de ese tipo de asunto. Pregunto. Sim, no caso do exemplo e no caso de nossa proposta de tutoria, seria a pessoa especializada no conhecimento daquela disciplina. Na ocasião deste curso do CEBI, por exemplo, o tema era Magnificat ou Novo Testamento, coisas assim, né? Então, e o Paulo Wett era o responsável de acompanhar o processo, né? Então, sempre serão pessoas especializadas que estarão acompanhando o processo também, né? Nesse sentido. Puedo añadir, tenemos distintos niveles, ¿no? No es así que tendremos un staff solamente de doctores y doctoras. Sí, tenemos educadores, educadoras, porque los niveles son muy distintos. Después podemos hablar de los niveles de la formación, entonces vamos a tener gente de la comunidad que tiene un conocimiento, tiene un saber, y también el instituto quiere poner ahí, quiere disponibilizar también. Sí, entonces los niveles son distintos. ¿Cómo se va a hacer en la práctica la cosa con el contenido? ¿Se van a pagar? Bueno, esa es una mecánica que tenemos que ir hablando y construyendo. Bueno, ¿otras preguntas? Como el instituto está surgiendo a partir de las experiencias de las iglesias de América Latina,
¿recuerdan la COL, la Conferencia de Liderazgo? La interfase natural va a ser que el instituto tiene acuerdos con las iglesias, con la Iglesia Nacional, en un país o en otro. Y de ahí entonces vendrá una cooperación entre el instituto y algunas personas, porque la Iglesia necesita que haya estudios, por ejemplo, en sustentabilidad, gente estudiando sustentabilidad. Ese sería como un prerequisito, ¿no? Movilizar los recursos que ya tiene la Iglesia, que ya han hecho ustedes mismos, ¿no? Nosotros mismos que estamos en estos talleres hace 5 años, ya podemos enseñar unas cuantas cosas. Por ejemplo, el tema de sustentabilidad no es un tema financiero, ¿no? Que siempre viene esa pregunta original, ¿no? Bueno, cualquiera acá puede explicar ya una aula, una clase de por qué no pensamos que es un tema financiero, ¿no? Entonces, estamos pensando los cursos como un modo de multiplicar, ¿no? Y de llegar a lugares que no pueden hacer seminarios como estos, pero sí pueden tener acceso a Internet y algún acompañamiento de algunos de nosotros, ¿no? Entonces, es una forma de movilizar los recursos que ya tenemos. ¿Otra pregunta puede ser? ¿Va a haber diferentes niveles de capacitación? ¿Y cuál es digamos, el título o el reconocimiento que se da después que se termina el curso? O sea, se termina el curso, aprobó, ¿qué pasa? Tal vez se pueda seguir adelante. Voy a poner ahí los niveles y cómo se piensa hacer la certificación. Entonces, ¿puede ser? Así seguimos adelante con otra pregunta y voy a buscar acá. Bom, eu vou falar então sobre o Moodle, né, que é o ambiente virtual que nós utilizamos na Faculdade Zeste. Tá? O Moodle ele é um sistema de gestão da aprendizagem, né, de código-fonte aberto. Ele é utilizado em larga escala em todo o mundo. Então, ele já foi traduzido para cerca de 75 idiomas e está presente em pelo menos 175 países. Tá? Ele é um software intuitivo e de fácil utilização. Então, por ser de código-fonte aberto, ele pode ser instalado por professores independentes ou mesmo por grandes universidades, né? Então, é necessário apenas que tenha um servidor que suporte essa demanda, que interprete linguagens de programação voltada para a internet. No caso, o Moodle utiliza uma linguagem de programação PHP, falando uma linguagem um pouco mais técnica, né? E banco de dados. Tá? O Moodle ele tem um site oficial, que é o moodle.org, que tem uma comunidade por trás que alimenta esse portal. Então, por ele ser um software de código-fonte aberto, por ele ter essa ideia colaborativa, tem muitas pessoas em todo o mundo que desenvolvem recursos para ele, né? Então, tem uma comunidade que é composta de programadores, composta de professores, de usuários, que trabalham sempre então, em prol da melhoria contínua do software, né? Visando essa ideia de comunidade colaborativa. Oi. Mais devagar, desculpa. Este es Moodle. Moodle. Este es Moodle. Cuando ustedes quieren escribir una carta en la computadora, ¿qué programa usan? Word. Si quiere hacer un cálculo, usa Excel. Si quiere hacer un aula virtual, puede usar Moodle. Es más que un programa, es una plataforma, ¿no? Pero es como un programa preparado para no hacer cartas. No es para hacer cartas, no es para hacer planillas de cálculo, es para enseñar. Cuando Rafael dice que es de código abierto, es gratuito. Es gratis. ¿Quién lo hace? Los propios usuarios, los propios profesores como Rafael construyen ese Moodle. Linux es la competencia de Microsoft. Microsoft es código cerrado. Linux es código abierto. Hay otros aulas virtuales que son de código cerrado, hay que comprar. Moodle es de código abierto, lo hace la comunidad de usuarios. Le llaman entorno colaborativo.
Uno mejora una parte, otro mejora otra, discuten entre ellos y construyen esa plataforma. Pero no se llama Word porque no hace cartas, no se llama Excel porque no hace cálculos, se llama Moodle porque enseña, ayuda a enseñar. Posteriormente, então, nós vamos navegar nesse ambiente virtual no Moodle para ter uma ideia um pouco melhor de como ele funciona na prática. Então, o Moodle ele tem 3 tipos de perfis de papéis principais, né? Que são os administradores, tá? Que são pessoas que têm, no exemplo da EST, os administradores do Moodle é a nossa equipe do NEAD, então, que tem permissão de edição completa sobre o Moodle, pode cadastrar usuários, criar salas virtuais, colocar o conteúdo dessas aulas dentro do curso. E depois tem os professores, que é o perfil que tem acesso a uma sala, a um curso específico, que é o professor que vai gerenciar aquela sala, que vai fazer o relacionamento com o aluno, que vai disponibilizar textos, materiais, que tem acesso, por exemplo, ao relatório do aluno de estatísticas de participação, do comprometimento do aluno naquela sala virtual. E tem os estudantes, então, que não tem nenhuma permissão de edição de conteúdo, mas eles que vão realmente acessar a sala e acessar aqueles conteúdos que foram propostos pelos docentes, pelos professores. O Moodle ele tem 3 tipos de formato de cursos principais, né? O primeiro deles é o formato social, que na EST é um dos que a gente menos utiliza, porque ele gira em torno de apenas um fórum. Um fórum com uma pergunta orientadora. Então, o debate provém daquele fórum, daquela dúvida principal, daquele tópico principal. Nós utilizamos no nosso curso principalmente o formato semanal ou formato em tópicos. O formato semanal, cada tema dentro da sala do curso, ele é debatido num período de uma semana, né? Então, ela tem um período, uma data para começar e uma data para terminar. Isso. E o formato em tópicos, então, não tem um limite de tempo específico. O professor pode trabalhar um tema, digamos, em 2 dias, 5 dias, 10 dias, né? Isso é apenas uma forma de organizar o conteúdo em blocos dentro do ambiente virtual, que depois, futuramente, a gente vai ver. Bom, como acessar, então, o Moodle, né, esse ambiente virtual, para a gente ter uma ideia de como ele funciona na prática, tá? Então, a forma de acesso principal vai ser através do site do Instituto. Ali está o endereço, né? sustentabilidade.est.edu.br. Tá? Então, vou mostrar aqui como funcionaria, só um minutinho. Aqui eu já tenho o site do Instituto aberto, tá? Este é o sítio do Instituto Sustentabilidade. Todos conhecem? Todos acessaram? Quem tiver acesso à internet, puder acessar também, o endereço está ali em cima, né? sustentabilidade.est.edu.br. Tá, então, para acessar um curso específico dentro do Moodle, eu vou clicar aqui na categoria Cursos. Onde vai abrir uma tabela aqui, um cronograma de cursos, uma tabela com acesso direto para os conteúdos. Então, dando o exemplo que o professor Yuri comentou do nosso projeto piloto, que foi a sala de estudo virtual, eu vou clicar aqui, então, em acessar sala virtual, dentro dessa tabela aqui de cursos. Se eu estiver muito rápido, posso falar um pouco mais devagar? Um pouco mais devagar? É aqui sim. Então, aqui eu vou digitar o meu nome de usuário e senha. Então, cada aluno e cada professor tem um usuário e uma senha que é sempre fornecido pela equipe do NEAD da EST. Quem tiver acesso ao computador e quiser acessar essa sala, a gente disponibilizou como acesso